Olá, queridos, tudo bem com vocês? Neste roteiro, então, nós trabalharemos os polígonos e operações, então, de adição e subtração com números decimais. Okay? Vamos iniciar, então, pela definição de polígono, né? Polígono é uma figura plana, cujo contorno é uma linha fechada, formada apenas por segmentos de reta. Okay? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de figuras, tá? E vamos analisar, então, quais destas figuras seriam polígonos, tá? Já sabemos, então, que a linha precisa ser fechada, tá? Então, já eliminamos a letra E e a letra D. Não são linhas fechadas, então não pode determinar um polígono, tá? Agora, analisando aqui as demais, tá? A letra A, né, é um polígono, é fechado, só formado por segmentos de reta. A letra B, olha só, esta parte aqui não é um segmento de reta, pessoal. Então, esta parte curva aqui descaracteriza, né, essa figura aqui como polígono, então não é um polígono a letra B, tá? Letra C, né, então é considerado polígono, porque são somente segmentos de reta, né, e a figura está toda fechada, né? E também a letra F. Então, letra A, letra C e letra F são polígonos aqui. Dessas 6 figuras, apenas 3 são determinadas polígonos. Okay? Os elementos de um polígono, então, tá? Nós temos aqui uma figura, então, de 5 lados, né? E vamos representar ela, então, né? Vamos ver os elementos do polígono através desta figura, tá? Primeiramente, tá? Os segmentos aqui AB, né? BC, CD, DE e EA são os lados do polígono, né? Que ajudam a formar o polígono. As extremidades desses lados, né? Ou seja, os pontos aqui, cada ponto, o A, o B, o C, né? São os vértices do polígono. Okay? E em cada um desses vértices fica determinado, então, um ângulo interno, tá? Então, o que está representado aqui, ó, é o ângulo interno CDE, né? Lembram que na representação de um ângulo, então, o vértice que contém o ângulo precisa ficar ao centro com um acento, né? Um acento circunflexo aqui sobre a letra do vértice onde contém o ângulo, tá? No caderno 1, então, nós já estudamos que um polígono ele pode receber o nome, né, um nome, escolhendo uma sequência de vértices consecutivos, tanto no sentido horário como anti-horário, tanto faz. O que vocês precisam, então, é escolher um vértice e seguir, então. Por exemplo, este polígono aqui ele pode ser chamado de polígono AEBCB, né? Ou, então, ele pode ser chamado de ABCDE, né? Então, fica a critério de vocês. O importante é que, escolhido um vértice, tá? Nós seguimos, então, nos vértices consecutivos deste vértice até citar todos eles para determinar o nome do polígono. Ok? Os polígonos, então, eles podem ser regulares ou irregulares, ou não regulares também, né? Os polígonos podem ser, então, regulares quando eles possuem todos os lados e ângulos com a mesma medida, tá? Então, observem aqui, todos esses lados têm a mesma medida e todos os ângulos aqui internos possuem a mesma medida, tá? Polígonos não regulares, ó, eles não possuem ângulos nem lados de medidas iguais, tá? Mas lembrando que, para ser regular, precisa ter ambos, tá? Lados e ângulos iguais. Então, aqui são polígonos não regulares, tá? Ou irregulares. Aqui nós temos, então, duas figuras como exemplo de polígonos regulares, tá? Um triângulo aqui, ABC, né? Onde os lados medem 3 centímetros e os ângulos 60 graus. E temos também o hexágono aqui, né? Onde os lados medem 2 centímetros e cada ângulo 120 graus. Observe, então, que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também possuem a mesma medida. São 2 polígonos regulares, tá? E aqui, então, nós temos
dois exemplos de polígonos não regulares. Ou seja, que eu tenho um retângulo que, apesar de possuir todos os ângulos de mesma medida, que são ângulos retos de 90 graus, os lados não são iguais, ó, pessoal. Então, não é um polígono regular. Aqui, neste polígono aqui, também é um hexágono, né? Como aqui na figura de cima. Porém, aqui, os lados possuem a mesma medida, mas os ângulos possuem medidas diferentes. Ó. Então, eu tenho ângulos de 150 e ângulos de 60. Também não é um polígono regular, então. Precisa ter lados e ângulos iguais, tá? Os polígonos podem ser classificados, então, quanto ao número de lados, né, pessoal? Então, o primeiro polígono que nós temos, né, que ele precisa para que as linhas se encontrem e formem uma figura fechada, o mínimo é 3 lados, que nos remete ao triângulo, né? Então, aqui nós temos, notem, nessa segunda coluna, aliás, as figuras regulares e na terceira a irregular, tá? Contudo, eles contêm a mesma quantidade de lados, tá? Então, 4 lados é um quadrilátero. Nós temos aqui, ó, o quadrado, o retângulo, né? Enfim, qualquer figura de 4 lados é um quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 12, dodecágono e 20 lados, icoságono, certo? Estes são os principais, então, que vocês precisam lembrar. Ainda podemos classificar, então, um polígono, pessoal, como convexo ou não convexo, tá? Como que determinamos isso? Toda vez que colocarmos 2 pontos em qualquer lugar do polígono, né, e ligarmos estes 2 pontos, o segmento de reta, então, que dá origem, então, quando se liga esses 2 pontos, precisa estar todo ele contido dentro do polígono, tá? Para que esse polígono seja convexo. Quando eu marco quaisquer 2 pontos no polígono e traço o segmento, e este segmento fica parte dele para o lado de fora do polígono, tá? Ele é um polígono não convexo. Independente, pessoal, se vocês houvessem colocado os 2 pontos mais para cima, né? E o segmento de reta fosse todo ele, né, dentro do polígono, mesmo assim, tem a possibilidade de colocar estes 2 pontos aqui e o segmento ficar parte fora do polígono. Então, polígono não convexo neste caso aqui, ok? Temos agora os exercícios resolvidos, tá? A figura ao lado mostra uma peça com o formato de prisma hexagonal. As faces laterais desse prisma são retângulos, cujos lados medem 5 e 8 centímetros, tá? E tem todos os ângulos medindo 120 graus, tá? A base tem os ângulos medindo 120 graus. Aqui está a figura, tá, pessoal? Qual é o total de faces da peça com o formato de prisma, tá? Então, observem aqui, é um prisma hexagonal. Quem dá o nome para o prisma? É a base do prisma, então é um hexágono aqui, tá? Observem que de cada lado deste hexágono surge uma face lateral, ó, tá? Então, se eu tenho 6 lados no hexágono, eu já tenho 6 faces laterais. Mais as 2 bases, tá? Totaliza, então, 8 faces. Classifique cada face, tá, dessa peça em polígono regular ou não regular. Então, lembrando, para ser regular, todos os lados e ângulos precisam ser iguais, tá? O hexágono, então, ele possui uma medida de 5 aqui e todos os ângulos de 120 graus, tá? Então, no caso aqui do hexágono, tá, é uma figura regular. E o retângulo da lateral aqui, ó, se aqui mede 5, aqui mede 8, né? Notem que ele não está especificando, na verdade, qual é a medida de 5 e 8, tá? Mesmo que fosse 8 aqui na base, né? Todos os lados da base seriam 8, tá? E da mesma forma, então, aqui seria 5. Então, de nenhuma forma, né? Este retângulo lateral seria uma figura regular, tá? Porque ela possui, então, lados diferentes. Um lado mede 5 e o outro lado mede 8,
tá? Então, somente as bases, que são os hexágonos, são regulares. As faces laterais não são polígonos regulares, tá? Aqui temos mais um exemplo, então, mais um exercício resolvido, tá? Considere os polígonos regulares a seguir. Nós temos um pentágono, né? E um triângulo, tá? Os lados AE e EG, localize então AE e EG, tá? Eles estão sobre uma reta R. Então, a medida do ângulo DEF, tá? DEF, ele quer saber a medida deste ângulo aqui que está marcado como interrogação, tá? Quanto que seria a medida deste ângulo, tá? E aqui eu tenho as alternativas. Bom, pessoal, vamos pensar assim, ó. Então, a informação aqui no enunciado nos fala que os polígonos são regulares. Eles sendo regulares, possuem todos os lados e ângulos iguais, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Se eu tenho 72 aqui, né? Aqui 72, o ângulo interno deste polígono aqui é o que falta para completar 180 graus, porque a medida daqui até aqui, né, dá um ângulo raso, é um ângulo raso de 180 graus. Porém, aqui é 72. O que falta, então, aqui é o ângulo interno do pentágono, tá? Então, 180 menos 72, 108, tá? No triângulo, a mesma coisa, tá? Se temos 120 aqui, a medida do ângulo interno aqui é o que falta para 180, logo, 60 graus, tá? Vamos pensar, então, o seguinte. Se eu tenho 60 graus aqui, aqui é 60 e aqui também é 60, tá? Então, veja bem, este pedaço aqui de 60, mais a interrogação, tá? Mais o ângulo que eu preciso descobrir, mais o 108, totaliza, então, 180, tá? Então, preciso descobrir a medida deste ângulo desconhecido, 180 menos 168, ó, que é a soma de 108 com 60, né? Resta 12, então, para que eu tenha o ângulo raso aqui, ó, tá? Então, 108 mais 12 mais os 60, totaliza, então, 180 graus, que é um ângulo raso, tá? Logo, alternativa B, ok? Bom, aqui nós temos, então, um apanhado, né? Um resumo do conteúdo de polígonos. Então, ele é formado por seus elementos, que são lados, né? Linhas que limitam o polígono, vértice, o ponto de encontro dos lados do polígono, e os ângulos, né? A parte do plano limitada por dois lados consecutivos do polígono, tá? Os polígonos, eles podem ser, então, regulares, lados e ângulos iguais, ou irregulares, né? Ou não regulares também, que tem lados, né? E ângulos que não têm lados e ângulos iguais. Lembrando que aqui pode ter lados iguais, porém, se os ângulos não forem iguais, não caracteriza polígono regular, tá? E a classificação, então, aqui quanto aos lados, tá? Só não consta aqui, então, nesse resumo, a questão do convexo e não convexo, tá? O restante do que foi aprendido hoje está, então, neste resumo, certo? Vamos, então, passar agora para adição e subtração de números decimais, tá? Esse é um conteúdo bastante simples, tá, pessoal? Basicamente, quando operamos, então, né, uma adição ou subtração com números decimais, a regra básica é, na hora de montar o cálculo, né, de armar o cálculo, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, aqui nós temos o número 4,87, tá? 4, então, a parte inteira, 87, parte decimal, onde o 8 são os décimos e o 7 os centésimos, né? E 2,9, onde o 2 é a parte inteira e o 9 é a parte decimal, tá? Para realizar esta soma, então, tá? Como 2,9, ele não tem a mesma quantidade, né, de casas, então, aqui após a vírgula que o 4,87, eu posso tranquilamente completar com zeros aqui, porque zeros, né, na escrita decimal após a vírgula, então lá no final o zero não altera o número, né? Então, colocando 4,87 mais 2,90, vírgula embaixo de vírgula, eu obtenho essa soma de 7,77. Na subtração, então, nós temos aqui, ó, o 7,51,
e o 94, tá? Lembrando que a subtração eu preciso subtrair o maior pelo menor, né? Fazer a subtração, o minuendo menos o subtraendo, né? E aí o meu resultado, então, será o resto ou diferença. Notem que o 94 é um número, né, inteiro, que ele não possui parte decimal. Porém, eu posso tranquilamente, né, como nós já vimos, então, na aula passada, se eu acrescentar vírgula 00 aqui, este número permanece com o mesmo valor, tá? Então, acrescentei a vírgula e os dois zeros somente para igualar as casas e poder, né, dispor vírgula embaixo de vírgula. Agora, né, realizando a subtração, aqui precisa pegar emprestado, né, pessoal? 86,49 é o resultado, então, né, o resto ou a diferença desta subtração. Aqui temos outros exemplos, ó, 9 menos 0,975, também acrescentando zeros aqui após o 9, né, vírgula 000. E aqui outro exemplo, então, com 3 números, né, 25,30, 0,62 e 42. Cuidem bastante, então, que o 42 é a parte inteira. Ele precisa ficar, então, antes da vírgula, né? Então, acrescento uma vírgula e 2 zeros e realizo a soma. Tá? E aqui, relembrando, pessoal, algumas propriedades que vocês já conhecem, né? Então, na adição, nós temos a propriedade comutativa que nos diz que, né, a ordem, então, dessas parcelas não vai alterar a soma. Então, se eu somar 13 mais 12 ou 12 mais 13, tá? O resultado continua igual. A subtração não admite essa propriedade comutativa, tá? Porque 13 menos 12 é diferente de 12 menos 13, né? A subtração é a operação inversa da adição. Então, se em uma adição, né, eu tiver a soma em uma das parcelas, eu posso simplesmente diminuir, né? E vou encontrar o resultado final, então. Então, por exemplo, na soma 13 mais 12 igual a 25, eu posso considerar o 25 menos 13 e encontro 12, ou ainda o 25 menos 12 e encontro 13, tá? Porém, a subtração não é considerada, então, né, não admite esta propriedade comutativa, então eu não posso aplicar a mesma regra da adição, para a subtração, né? Então, notem aqui, ó, 13 menos 12 resulta em 1, tá? 1 mais 12, sim, resulta em 13. Mas 1 mais 13, então, não resulta, né, em 12. Então, eu não posso simplesmente pegar qualquer um dos valores e simplesmente somar que eu vou ter os outros, né? Então, na subtração, não se aplica a propriedade comutativa, tá? E aqui temos, então, o último exercício resolvido, tá? O Brasil é um país exportador de pães, massas, biscoitos e bolos industrializados. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, ABIMAP, a exportação desses produtos em milhões de quilogramas em 2018 cresceu 11% em relação ao ano anterior. Veja as informações dos últimos 5 anos no gráfico a seguir, tá? Então, olha, pessoal, vocês já aprenderam a interpretar gráficos, né? Exportação brasileira de pães, bolos, massas e biscoitos. O título já, então, nos remete de forma bem clara o que este gráfico está tratando, tá? Este símbolo aqui, né, então, que está aqui na parte inferior do gráfico, representa a quantidade em milhões de quilogramas, tá? De exportação. E na parte superior, então, das barras aqui, os valores em milhões de dólares, né? Primeira questão. Qual foi a diferença entre os valores em milhões de dólares na escrita simplificada, né? Então, aqui eu estou com a escrita simplificada, que nós também já vimos neste ano, né? Do que foi exportado em 2018 e em 2017. Qual foi a diferença? Então, diferença, conta de menos, tá? 2018 está aqui, né? E 2017 está aqui. Então, o cálculo que precisa ser feito é 136,69 menos 129,24. Vírgula embaixo de vírgula, né? Realiza a subtração. 9 menos 4, 5. 6 menos 2, 4. Aqui eu preciso pegar emprestado, né? Então, 16 menos 9, 7. E o restante, 0, tá? Então, 7,45 milhões de dólares. Letra B.
qual foi a diferença em milhões de quilogramas na escrita simplificada entre o que foi exportado em 2018 e em 2014. Então aqui está o gráfico novamente para que a gente possa olhar, né? De 2018 e 2014. Agora eu quero os quilogramas, tá? Então aqui 2014, 82,22, né, milhões de quilogramas, e 2018, 71,77 milhões. Realizando a subtração aqui, como aprendemos, 10,45 milhões de quilogramas. Letra C. Em que período houve redução na exportação em milhões de quilogramas de pães, bolos, massas e biscoitos em relação ao ano anterior? De quanto foi essa redução na escrita simplificada, tá? Então, olha só, ele quer saber em que período houve uma redução, né, uma queda na exportação, relacionando os quilogramas, tá? Que é a parte que está aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Olhando para o gráfico, né, nós notamos que de 2014 a 2015 nós tivemos uma redução, tá? De 2015 a 2016 teve aumento, de 2016 a 2017 teve aumento e de 2017 a 2018 também teve aumento, tá? Então a redução foi de 2014 a 2015. De quanto foi essa redução? Então, uma subtração, né? 82,22 menos 53,01, 29,21 milhões de quilogramas. Foi a redução. E a letra D, em que período houve redução do valor, agora do valor, em milhões de dólares na escrita simplificada da exportação desses produtos, tá? Então, vamos olhar então, houve redução, tá? De 2014 para 2015, né? Olha só, redução de 44,1 milhões de dólares. E de 2015 a 2016 também, né? Aliás, aqui não, né? De 2015 a 2016, né? Uma redução, então, de 3,99, né, milhões de dólares. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro. Muita atenção, então, na hora de resolver os exercícios das operações com números decimais. Organizem, né, a parte inteira da parte decimal e realizem os cálculos, então, com bastante atenção, certo? Por hoje é isso, espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até breve.